Você já tomou uma decisão que parecia pequena, mas mudou completamente o rumo da sua vida? Talvez tenha sido uma escolha feita num momento de pressa, sem reflexão, sem oração. E o que parecia simples, inofensivo, virou uma porta aberta para dor, frustração ou arrependimento. Essa mensagem é para você que está em um momento decisivo e precisa de clareza espiritual. Fica comigo até o fim, porque Deus quer falar algo muito sério com você. Mas antes, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que está enfrentando decisões difíceis. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa as notificações. Toda segunda-feira tem uma palavra vinda do céu para te ajudar a caminhar com propósito. A palavra de hoje está em Colossenses 3,15. Que a paz de Deus seja o árbitro das vossas decisões. O texto é direto. Se há paz, vá. Se não há, pare. Simples assim. Só que o problema é que, muitas vezes, ignoramos esse árbitro. Tomamos decisões impulsivas, influenciadas por medo, orgulho ou aparência. Mas o verdadeiro caminho de sabedoria começa quando aprendemos a deixar Deus guiar cada passo. Hoje, Ele quer restaurar sua rota. Começa com uma escolha: confiar. Quantas vezes você achou que algo era só coincidência, mas depois percebeu que era Deus agindo nos bastidores? Um ônibus perdido, uma ligação inesperada, uma palavra dita por alguém no momento exato. Tudo isso pode parecer aleatório, mas para quem anda com Deus, não existem acasos, existem propósitos. O Senhor guia até mesmo os mínimos detalhes da nossa vida. Ele é o autor das conexões, das pausas, dos encontros. E muitas vezes, essas pequenas situações se tornam o ponto de virada de toda uma história. Por isso, não ignore os sinais. Deus fala através do simples. Ele usa o ordinário para revelar o extraordinário. Você já percebeu como um detalhe aparentemente sem importância pode mudar completamente uma direção? Um livro esquecido num banco, uma porta que não se abre, uma amizade que começa do nada. São instrumentos divinos. O problema é que, na correria, muitos não percebem. A espiritualidade não está só no sobrenatural, mas também na sensibilidade de enxergar Deus no cotidiano. Quando deixamos Deus participar das nossas escolhas, até o inesperado se torna parte do plano. Por isso, pergunte-se: você tem olhado para os eventos da sua vida como acaso, ou tem discernido a mão de Deus em cada movimento? Isso muda tudo. Às vezes, a maior mentira que contamos é para nós mesmos. Fingimos que está tudo bem, ignoramos o desconforto, abafamos aquela voz interior que grita: isso não está certo. Quantas decisões você tomou sabendo lá no fundo que não era o melhor caminho? Talvez você tenha dito para si mesmo que era só uma fase, só um teste, só uma brincadeira, mas sabia que estava ferindo a verdade. O problema é que quando mentimos para nós mesmos, construímos uma base frágil. E tudo que é construído sobre a mentira, um dia desmorona. Deus, em sua misericórdia, nos alerta. Mas é preciso coragem para ouvir e humildade para obedecer. Lembre daquela história que compartilhei. Eu disse para minha mãe que iria estudar, mas saí para fazer algo que não devia. Aquela mentira, aparentemente pequena, quase me custou a vida. Se eu tivesse escutado aquele desconforto no coração, teria evitado o acidente. Quantas vezes o Espírito Santo sussurra advertências, mas preferimos calar essa voz com justificativas. Mentir para os outros já é grave, mas enganar a si mesmo é se afastar de Deus. A verdade liberta, e às vezes essa liberdade começa quando admitimos: eu errei. Preciso de direção. Só assim Deus pode realinhar nossos passos com o propósito dele.
Você sabia que um navio, ao desviar apenas 1 grau da rota, pode acabar a milhares de quilômetros do destino original após alguns dias no mar? Com a nossa vida é igual. Uma pequena escolha fora da direção de Deus pode parecer inofensiva no início, mas ao longo do tempo se transforma num desvio completo de propósito. É o tipo de decisão que lá na frente nos faz perguntar: como eu fui parar aqui? Às vezes, não foi um grande pecado, mas uma série de pequenas concessões. Um sim sem oração, uma decisão sem paz, um caminho seguido na força do braço, e o resultado é confusão, cansaço e frustração. Talvez você esteja vivendo as consequências de um desvio assim. E Deus hoje está te chamando de volta à rota. Ele não te condena. Ele te ama tanto que permite o desconforto para que você acorde. É como um GPS espiritual. Quando saímos da rota, ele recalcula o trajeto e nos convida a voltar. A boa notícia é que nunca é tarde para retornar. Ainda que você tenha andado longe, um coração arrependido sempre encontra o caminho de volta. E esse caminho começa com uma escolha: ouvir a voz de Deus e ajustar o leme. Ele está te esperando. Deus fala. Ele sempre falou. A questão é, você está ouvindo? Vivemos numa geração barulhenta, cheia de distrações, notificações, opiniões, mas com pouca sensibilidade espiritual. Deus não compete com o ruído. Ele fala na intimidade, no silêncio, na quietude da alma. E se você não desacelerar para ouvir, vai acabar tomando decisões com base no impulso e não na direção. Às vezes, o problema não é que Deus não falou, é que você já estava decidido antes de perguntar. Quantas escolhas você fez apenas porque pareciam lógicas, urgentes ou vantajosas, mas que não traziam paz? Essa é a hora de refletir. Será que você tem escutado a voz do Espírito Santo antes de agir? Será que tem dado espaço para Deus te orientar? Ou tem vivido de forma automática, guiado pelas circunstâncias e pelo que os outros acham? A voz de Deus é real, mas exige intimidade. E quem escuta evita dores desnecessárias. Por isso, se essa palavra está tocando o teu coração, já deixa o like aqui, comenta como Deus tem falado com você e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa direção. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal. Deus ainda fala. E quando Ele fala, tudo muda. Muitos acham que quando Deus está em silêncio é porque Ele não está ouvindo. Mas o silêncio de Deus também é resposta. Às vezes Ele se cala para testar nossa fé, outras vezes para nos proteger. Em muitos momentos, o silêncio é um não cheio de amor. Lembra daquela história que contei? O imóvel parecia perfeito, oportunidade única. Mas Deus não respondeu. E eu entendi. Quando Ele não fala, o melhor é não se mover. Isso me ensinou que nem toda porta aberta é porta de Deus. O inimigo também sabe abrir caminhos atrativos para nos desviar. Por isso, é melhor esperar em silêncio do que avançar na dúvida. O silêncio de Deus nos ensina dependência, nos faz lembrar que Ele é o Senhor do tempo, do modo e do destino. Ele vê o que está depois da curva, aquilo que nossos olhos não alcançam. Por isso, quando não houver resposta, não insista. Apenas descanse, porque o que vem de Deus sempre traz paz, mesmo quando exige espera. E o que não vem dele pode até brilhar por um tempo, mas logo se apaga. O silêncio é o freio de Deus diante do perigo. Respeite o silêncio, ele é sagrado. Às vezes, é a forma mais clara de amor que o Pai pode oferecer. Quem nunca orou pedindo a Deus algo com todo o coração e recebeu um não, a princípio isso dói, parece rejeição, dá uma sensação de que a oração não foi ouvida. Mas com o tempo, a gente percebe, o não de Deus é um ato de amor, é proteção, é livramento. Quantas vezes choramos por algo que queríamos muito, sem saber que aquilo poderia nos destruir?
Deus não responde baseado no que desejamos no momento, mas sim no que é melhor para o nosso futuro. Ele não é um gênio da lâmpada que realiza vontades. Ele é um pai que conhece os caminhos e protege seus filhos. Minha esposa viveu isso na pele. Estava tudo certo para seguir em frente. Sinal verde, via livre, tudo indicando que o caminho era seguro. Mas o Espírito Santo disse: pare. Ela obedeceu e segundos depois um carro passou em alta velocidade. Se ela não tivesse escutado, talvez nem estivesse aqui hoje. O não de Deus salvou uma vida. Por isso, da próxima vez que algo não sair como você esperava, lembre, pode ser o céu te protegendo do que seus olhos não veem. Confie. O não de Deus é um sim para algo muito melhor que está vindo no tempo certo. Obedecer a Deus quando tudo faz sentido é fácil. Difícil é obedecer quando a direção dele parece contrariar a lógica, os sentimentos ou as expectativas. Mas é aí que a verdadeira fé é provada. Fé não é andar quando o caminho está claro, é seguir mesmo quando a estrada parece encoberta. Obediência não é uma emoção, é uma decisão. E muitas vezes, essa decisão nos livra de tragédias, nos protege de escolhas ruins e nos aproxima do centro da vontade de Deus. O que diferencia quem apenas escuta e quem obedece são os frutos que a vida gera depois. Quantas vezes Deus te disse: não vá, não entre, espere, e mesmo assim você insistiu, e depois as consequências vieram. Agora pense nas vezes em que você obedeceu, mesmo sem entender, e viu a mão de Deus te guardar. A obediência não depende de compreensão, mas de confiança. Obedeça ainda que doa. Obedeça mesmo que tudo diga o contrário. Porque quando você obedece, você declara: eu confio mais em Deus do que nas minhas próprias razões. E é nesse lugar de rendição que os milagres acontecem. Obedecer sem entender é um ato de fé que honra o coração de Deus e transforma destinos. Deus não responde a quem bate no peito com arrogância como quem exige explicações do céu. Ele responde aos humildes, aqueles que chegam com o coração quebrantado, que dizem: Senhor, eu não sei o que fazer, me mostra o teu caminho. A humildade abre portas que a prepotência fecha. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você quer direção de Deus, a primeira atitude é se render. É admitir que os seus próprios caminhos não são suficientes. É reconhecer que por mais que você planeje, só Ele tem a visão completa da jornada. Foi exatamente isso que meu pai fez quando se viu perdido, anos após uma decisão errada. Ele não culpou ninguém. Ele apenas se ajoelhou e perguntou: onde foi que eu errei? E Deus respondeu. Às vezes, Deus está em silêncio, não porque Ele não quer falar, mas porque você ainda não se colocou no lugar certo para ouvir. O lugar da humildade, o lugar onde não existem desculpas, justificativas ou resistências. Só um coração que deseja acertar. E é nesse lugar que a resposta vem. Às vezes com palavras, às vezes com paz, mas sempre com direção. A humildade precede a revelação. A paz interior é a assinatura de Deus sobre uma decisão. Ela não depende das circunstâncias, nem da lógica, nem da aprovação das pessoas. É um sossego na alma que diz: pode seguir, eu estou contigo. Mas se o seu coração está inquieto, se a dúvida te consome, se algo parece fora do lugar, pare, espere, consulte o céu. Porque o mesmo Deus que abre portas também fecha caminhos para nos proteger. A paz é o árbitro das nossas decisões. Quando ela falta, é um sinal claro de que não devemos avançar. Quando ela reina, é a certeza de que estamos alinhados com a vontade do Pai. Hoje, talvez você esteja diante de uma grande escolha e a sua alma está dividida.
Eu quero te convidar a entregar isso nas mãos de Deus. Fale com Ele, não se mova sem essa paz, porque o que Deus tem preparado para você é infinitamente melhor do que aquilo que você imagina. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente aqui embaixo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. E se ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Vamos orar juntos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos todas as decisões que eu preciso tomar. Me guia, me dá paz, me ensina a reconhecer tua voz e obedecer, mesmo quando não entendo. Eu confio em ti. Em nome de Jesus. Amém.